Olá, no seu programa Consciência Espírita de hoje, nós vamos fazer uma viagem pelo mundo da ciência. Espiritismo e ciência é o tema do nosso programa. Mas antes de começar a nossa entrevista, e nós temos um convidado muito especial no programa de hoje, eu queria lembrar a você que o Espiritismo está neste livro que você está vendo aí na tela, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Allan Kardec pergunta, e os espíritos de luz, os luminares do mundo maior, respondem. O livro é muito didático, perguntas objetivas, respostas objetivas, sobre temas que nos aproximam da verdade sobre o mundo material e o mundo espiritual e a sua inter-relação. Conheça o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. No programa de hoje, nós vamos trazer alguém que, sim senhor, conhece há muito tempo o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. É o professor Álvaro Vanucci, professor do Departamento de Física Aplicada da Universidade de São Paulo, a USP, que está aqui conosco pela primeira vez. Tudo bem, professor? Tudo bem, agradeço a oportunidade de estar aqui, né? E espero que a gente consiga, né, transmitir alguma informação que seja útil para as pessoas, né? Professor Álvaro é professor de física de uma grande universidade. É alguém muito modesto, já deu para perceber, mas que tem uma bagagem muito grande. E nós vamos procurar abrir um pouquinho o baú do professor Álvaro e trazer alguns conhecimentos muito úteis para nós. Mas eu gostaria de começar perguntando ao professor como foi que ele conheceu o Espiritismo. Então, na verdade, na minha família, meu pai era espírita, todo o resto era católico, né? Ele veio da família dele por alguns fenômenos que ocorreram com o próprio pai dele. E quando eu era pequeno, ele me levava nas reuniões semanais que ele frequentava. E depois, por volta dos 14, 15 anos, que eu comecei a me aprofundar lendo os livros do Kardec, e os livros psicografados pelo Chico Xavier, alguns deles, que me realmente deixaram muito contente em perceber que existe uma realidade espiritual, né? Porque o grande fenômeno da vida é a morte. E a pergunta que ele faz é o que acontece depois da morte. Então existem vários modelos, várias explicações possíveis. Morreu, acabou tudo. Morreu, vai para o céu, para o inferno. Morreu, você fica dormindo até o dia do juízo final. Morreu, você pode reencarnar depois como uma borboletinha, né, um passarinho, se você foi bom aqui na Terra. Ou você volta na forma de um animal peçonhento, um ratinho, uma barata, se você não foi muito bem, como tem algumas filosofias, né, orientais que acreditam nisso. Então existem várias possíveis explicações do que acontece com a gente depois que a gente morre, né? E qual das explicações ela é mais aceitável, mais plausível, mais interessante, mais lógica, né? E o Espiritismo, ele dá essa explicação de uma forma muito lógica. O que me chamou logo no começo, quando eu comecei as minhas leituras, né, a respeito do Espiritismo, é isso. Ele propõe explicar as coisas, ele propõe dar as respostas às perguntas que a gente faz. Então, no início, foi meu pai que acabou me levando, né? Mas depois eu mesmo fui atrás de buscar o conhecimento do que havia, né, de conhecimento a respeito da vida após a morte trazida, né, pelos livros de Kardec e outros que seguiram ali depois. Muito bem, professor. Algumas frases são atribuídas a Albert Einstein, que era judeu, que era israelita, e que essas frases diziam assim, algumas delas minhas favoritas: Deus não joga dados. Se Deus não existisse, nós precisaríamos inventá-lo. Enfim, são conceitos de Einstein que reforçam a ideia de Deus. E no Espiritismo nós aprendemos que a principal bandeira que o Espiritismo levanta, como o senhor colocou muito bem, é a vida após a morte. Professor, o senhor abraçou a física, o ensino da física, e o senhor é um excelente professor,
Aliás, os alunos do professor Álvaro Vanucci, que me procuraram indicando aqui para entrevista. Entre eles, o Wagner, que está assistindo aí a entrevista. Professor, como é que fica a física? Hoje nós temos a física quântica, os pensamentos que se renovam. Como é que fica a física em relação à ideia de Deus, ao conceito de Deus? A física caminha para quebrar o materialismo? Então, se é que a pergunta pode ser formulada não, lógico, dessa forma. Né? Só que é uma pergunta muito abrangente. É uma né? pergunta de um leigo. Tá certo. Não, perfeito. O homem sempre teve a curiosidade de entender o universo em que ele vive. Né? Então tem essa ânsia de entender e saber os porquês e conhecer os detalhes. Então a física, na verdade, ela se propõe a conhecer os fenômenos da natureza. Somente a constituição da matéria, a questão do espaço-tempo, coisa do tipo. O Einstein, ele era um humanista, né? Ele era da comunidade, né, judaica, ele era humanista, tinha essa concepção de Deus, né, que é muito interessante. E Deus é sempre associado à questão da criação do universo. Né? Porque se tudo isso existe, né, de onde ele surgiu? Né? Como que ele surgiu? Então são as perguntas que são usualmente feitas. Desde os tempos passados, quando você não entendia o fenômeno da natureza, você atribuía a explicação daquele fenômeno a um Deus. Né? Então você tem os deuses da mitologia grega, romana e as outras filosofias das religiões também concebendo, né, essas divindades às quais estavam associados os fenômenos que o homem não compreendia. Por muito tempo, então, ficou estabelecido que os fenômenos ocorriam pelas vontades divinas, de acordo com, né, cada um acreditava em sua religião. O povo judaico, né, o povo hebreu, ele era um dos, né, se não, talvez o único que acreditava num Deus único naquela época, né, há milênios atrás. E ele estabeleceu depois, através, né, da vida do Cristo, a ideia de Deus, né, no sentido de que Deus era Pai e Deus era aquele que provê, né, a necessidade de todos, né, os seres vivos e do universo como um todo. Então, essa questão de você entender o início do universo, inicialmente era muito jogado nas costas, vamos dizer assim, das filosofias e religiões, e basicamente somente após a Renascença, né, quando você teve Galileu, Newton, Kepler, né, e várias outras pessoas que depois vieram atrás deles, que começaram a demonstrar que, na verdade, os fenômenos da natureza, eles não eram, vamos dizer assim, produtos de vontades divinas, mas você podia reproduzi-los no laboratório. E aí, então, a ciência ela começou a ter esse papel, né, de dar ao homem a possibilidade de reproduzir os fenômenos que antes só ocorriam casualmente na natureza. O problema é que, indo por esse caminho, o homem começou a ter a ideia de que Deus começa a ser dispensável, no sentido de que não necessito mais dele. Né? Então, olhando os fenômenos e conseguindo reproduzi-los, inclusive, né, até pensando no início do universo, como veio de um momento inicial do tal do Big Bang, né, que toda a matéria do universo ela se originou numa singularidade, né, num certo momento do espaço-tempo, que se acredita pela teoria que ocorreu por volta de 14 bilhões, né, de anos. Então, a questão é que a ideia de Deus começou a ficar meio que em xeque. Programa Consciência Espírita, conversando com o professor Álvaro Vanucci, da Universidade de São Paulo. Ele que é professor do Departamento de Física Aplicada da USP, Universidade de São Paulo. Professor, nós vamos fazer um breve intervalo e nós voltamos. Estamos falando de Deus, ciência e religião. E quem fala é um físico que abraçou o Espiritismo como sua crença do coração.
Eu volto daqui a pouquinho.